Olá pessoal, eu sou a Maria do blog Pétalas de Liberdade. No vídeo anterior do canal eu mostrei para vocês os livros novos que chegaram que eu comprei na Black Friday e falei que no próximo vídeo eu ia ter que fazer um desapego porque minhas estantes estão muito cheias. Então hoje eu venho mostrar para vocês uns 20 livros que eu coloquei à venda. Confesso que foi bem difícil selecionar esses livros porque eu já estou num momento em que eu tenho que escolher os que eu gosto ainda mais para ficar, ou ver o que eu tenho em e-book para me desfazer do físico. E esse desapego, essa venda vai ser da mesma forma da venda anterior, que eu fiz há alguns meses atrás. Eu coloquei esses livros à venda na minha lojinha na Shopee. Os livros estão na Shopee entre 5 e 30 reais. Como eu já falei num vídeo antigo, a Shopee cobra uma taxa de 18%. Eu tenho que imprimir a etiqueta de envio, a declaração de conteúdo, tem a embalagem, tem a ida até os correios. Então, o objetivo desse vídeo não é ter um lucro, mas sim conseguir passar adiante alguns livros sem ter muito gasto. Então, vou deixar um tutorial para quem nunca comprou na Shopee e quer saber como comprar. Dia 12/12, domingo, é um dia de promoção na Shopee, com um cupom de frete grátis sem valor mínimo. Como que funciona esse cupom? Ele te dá desconto no frete. Por exemplo, se você é de São Paulo e o frete aqui de Minas para São Paulo fosse ficar em R$ 20, esse cupom cobre esses R$ 20. Vamos supor que você seja de um estado longe de Minas e o frete fosse ficar em R$ 50. Ele dá um desconto de R$ 25 nesse frete. Mas para quem não quer comprar na Shopee, eu também posso enviar os livros pelo correio por impresso normal com registro módico. Nesse caso, os valores variam entre 8 e 25, R$ 30. Eu vou deixar aí na descrição listado livros na Shopee com seus valores e também depois livros fora da Shopee. Fora da Shopee, o pagamento é por Pix. Vocês podem me mandar mensagem na página do Facebook, no Instagram, no Twitter ou então por e-mail. Aí embaixo também no comentário fixado eu vou estar deixando os livros que ainda estão disponíveis. Lembrando que na Shopee dá para pagar por boleto, por cartão e também por Pix. Vamos começar então a mostrar os livros que estão por R$ 5 na Shopee. Mulheres em Cena em Poesia, da Lara Braga. É um livro lindo de poesias, da editora Bambual. Ele tem uma edição muito bonita, tem poesias de vários estilos. Certamente você vai se encantar por várias delas. As páginas dele são cor-de-rosa. Ele tá certinho, novinho, não tem nenhuma marca, nada. Lá no Shopee também eu vou deixar fotos dos livros. O segundo é Vamos Juntas, da Babi Souza, da Galera. Esse aqui tem um carimbo quase imperceptível aqui. Não dá nem para ver direito, ó. E também é uma edição muito bonita, cheia de detalhes. O movimento Vamos Juntas é um movimento que fala sobre a sororidade entre as mulheres, sobre como podemos nos unir. E é também indispensável que você conheça esse livro, é um tema muito importante, muito interessante. Adolescer, da Eva Zux, da Leira Editorial, vai com marcador, também está com a edição boa. É um infanto juvenil, onde a gente vai conhecer 3 irmãos, a Jo, o Tom e a Ju. A Jo tá naquela fase de adolescente um pouco rebelde e os irmãos vão tentar fazer com que ela melhore um pouco. É bem interessante, é bem divertido, uma leitura bem fluida, além dessa capinha linda. A Mamãe é Rock, da Ana Cardoso, da Belas Letras. Esse livro aqui tá um pouco amarelado. Aqui, ó, gente, tem umas manchinhas de oxidação no papel. E é um livro onde a Ana fala um pouco sobre maternidade, sobre o que é ser mãe, mulher nos dias de hoje. Tem histórias bem divertidas sobre as crianças. É uma edição muito bonita também, ó, cheia de ilustrações, uma leitura que acho que todo mundo vai gostar. Tem um danificadozinho aqui na capa. Confissões de um Cafamântico, do Ricardo Coiro, da Escoba. É um livro de crônicas
também tá um pouquinho amarelado. Tem uns pontinhos aqui, ó. E tá com esse carimbo. E são crônicas, textos que vocês também certamente vão se identificar. Tem alguns trechos aqui que eu copiei para poder ler sempre. Barcelona não é Espanha, do Márcio Menezes, da Rubra. Tá com esse defeitozinho aqui, ó, de fábrica nessas primeiras páginas. Tá novinho, não tem nenhuma marca, nada. É sobre um brasileiro que vai para a Espanha e ele fala um pouco sobre questões sociais por esse título, falando que Barcelona não é Espanha. Durante a leitura a gente entende um pouco o que isso quer dizer. É muito interessante para a gente entender um pouco sobre a vida em outro país. O Preço de uma Vida, da Cristiane Krumenauer, da Novo Século, é um romance policial. Ele tá autografado com dedicatória para mim, vai com marcadores e um cardzinho. A edição dele tá ótima, não tem nenhuma marca. É um romance policial muito interessante, onde a gente vai acompanhar a Nayona tentando investigar a morte do herdeiro do empresário Danúbio Tavares. E é muito interessante como essa morte, que muitos acreditam que foi por causa de uma doença, na verdade tem muita coisa atrás disso, vale muito a pena ler esse livro aqui. No penúltimo dos livros de R$ 5, E o Céu de Miramar, do Oliver Fábio. Esse livro tem dedicatória. Tá ótima a lateral dele, não tá muito amarelada. Tem aqui, ó, uma coisinha mínima, não dá nem pra ver direito. Um pontinho um pouquinho mais escuro. Tenho o e-book, por isso eu tô passando adiante o físico, onde a gente vai acompanhar uma família na Argentina, se não me engano, são pai, mãe e 2 filhos, e as coisas vão começar a acontecer, a conturbar esse relacionamento familiar, cada um vivendo a sua vida, mas ao mesmo tempo a família desmoronando. É bem surpreendente, muito interessante. Vocês estão vendo que tem uma mão saindo aqui pela lanterna? Último dos livros a R$ 5, Obsessão, da Alice FRS. Vamos ver aqui, tá com dedicatória e autógrafo para mim, mas a edição tá impecável. Esse é para quem gosta de romance sobrenatural. Vamos agora aos livros entre R$ 10 e R$ 12. A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, da Rocco. Eu acho que é um clássico que dispensa apresentações, né? Ele tá com um pontinho aqui perto do H. Laterais tá tudo certo. Ele tem um carimbo aqui, ó. E é um livro curto, mas que é muito marcante na história da nossa literatura. Tá nessa faixa entre R$ 10 e R$ 2 lá na Shopee. Vaclav e Lena, da Hayley Tanner, da Intrínseca. Nessa história a gente vai conhecer o Vaclav e a Lena. Eles são amigos, são colegas desde a infância. O Vaclav quer ser mágico quando crescer. E a Lena é a auxiliar do mágico. E essa relação de amizade deles vai indo até que a Lena desaparece em certo dia, e a gente vai acompanhar essa esperança do Vaclav de reencontrar ela. E a gente também fica muito curioso para saber o que aconteceu exatamente para ela sumir. O Vaclav é um personagem muito encantador, possível não gostar dele. A família dele também é muito interessante. Eles vieram da antiga União Soviética para os Estados Unidos. A gente acompanha um pouco dessa adaptação deles num país novo, sendo que eles têm uma cultura diferente. Esse livro tá com a capa um pouquinho desgastada aqui na lateral, ó, porque ela é de um material um pouquinho diferente. Mas não tá amarelado não, tá bom? A diagramação dele é assim. Vai, como eu falei, vai ter fotos lá na Shopee mostrando melhor os detalhes do livro. Um Rosto Bonito, da Lori Lances, da Bertrand Brasil. Nesse livro a gente acompanha uma mulher que na véspera do aniversário de casamento dela, o marido desaparece. Então a gente vai acompanhar essa busca dela para entender o que aconteceu com esse marido. Enquanto isso,
A gente tem questões relacionadas ao peso, porque ela é uma mulher acima do peso, e uma coisa que pessoas acima do peso acabam escutando é que, nossa, como você tem um rosto bonito, como se o resto da pessoa não fosse tão bonito quanto o rosto. Então, o que é um elogio para quem fala, não é um elogio no final das contas, e é um livro que faz a gente refletir bastante sobre essas questões e várias outras, enquanto acompanha a busca dessa mulher para entender o que aconteceu com o marido. E ele tem a capa branca, então acaba sujando um pouquinho, não sujando, mas perdendo um pouco da cor tão branquinha, ó. Aqui a lateral tá assim. É um livro bem difícil de encontrar, mas está nessa faixa de 10 a 12. O plástico está um pouquinho levantado, tá assim, ó. Um pouquinho amarelado. Por dentro tá certinho, não tem manchas nem nada. Fuck Love Louco Amor, da Taryn Fisher, da Faro. Acho que todo mundo na vida tem que ler pelo menos um livro da Taryn, ou Taryn. E nesse aqui a gente tem uma mulher que tem alguns sonhos e se vê apaixonada pelo namorado da melhor amiga. É uma situação bem complicada e bem interessante essa leitura. Esse livro tá amarelado aqui nas laterais. Deixa eu pegar um outro para vocês verem a diferença, ó. E tem detalhes nas folhas, ó, por isso que aparece essa sombra preta aqui em cima. A diagramação dele é bem bonita. Aqui, essa primeira folha também tá com os pontinhos amarelados. E tá nessa faixa de 10 a 12 reais lá na Shopee. O último livro dessa faixa de 10 a 12 é o Românticos Incuráveis, do Frank Tallis, da Faro. Nesse livro, o autor vai trazer alguns casos que ele presenciou enquanto trabalhava como terapeuta, casos que falam sobre o amor. Acho que a gente sempre tem essa curiosidade de entender que sentimento é esse, como isso funciona na cabeça da gente. E fala sobre loucuras que são feitas em nome desse amor, são casos muito interessantes. Certamente vai te deixar alguma reflexão, alguma aprendizagem ao final. A edição dele tá perfeita, sem nenhuma marca. Vamos agora para os livros entre 15 e 20 reais lá na Shopee. Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson, da Companhia das Letras, é o primeiro da série Millennium. Teve filme inspirado nesse livro. É, digamos que já um clássico dos romances policiais, dos suspenses. É uma história muito interessante. A gente tem um cara que vai investigar o desaparecimento de uma jovem muitos anos atrás e ele vai contar com a ajuda de uma colega que é bem peculiar. É uma história muito surpreendente. Esse livro aqui é demais. Eu só tô me desfazendo dele porque eu tenho uma outra edição mais antiga, mas a edição tá num box, então eu tô passando adiante essa daqui. Ele tem alguns pontinhos pretos aqui, ó, bem quase nada. A lateral tá boa, não tá muito amarelada não, ó. É um livro grande e que vale muito a pena ler. Eu acho que é um daqueles que todo mundo deveria ler. O Último Presente, de Paulina Hoffmann, da Carmen Romero Dor, da Jangada. A edição dele tá boa também. Tem um pontinho aqui. As páginas, o corte tá limpinho. Esse livro aqui é maravilhoso. Eu tô passando adiante porque eu tenho o e-book no Kindle, mas é um dos meus livros favoritos. E a gente acompanha a Paulina em 1945, em Berlim. Acho que vocês devem imaginar o que estava acontecendo por lá nessa época. E depois em Madrid, em 2016, onde a gente vai conhecer a Alicia. Ela herda um apartamento da avó e ninguém sabia desse apartamento. E a gente vai descobrir junto com ela por que a Paulina deixou esse apartamento. São duas mulheres vivendo em épocas diferentes. E é interessantíssimo acompanhar, saber um pouco sobre a vida das duas. Mistério em Chalk Hill, da Suzane Goga,
da Jangada. Ele é como se fosse um romance gótico, se passa em 1890. Uma jovem sai de Berlim e vai ser preceptora numa mansão vitoriana nos arredores de Londres. E ela percebe que tem coisas estranhas naquela casa. A autora conseguiu muito bem fazer esse cenário meio nevoento, digamos assim. Ele tá com um pontinho aqui, tem um carimbo aqui. Tirando isso, a edição tá ótima e é uma leitura muito cativante. Uma Mulher na Escuridão, do Charlie Donlea, da Faro. Esse livro tá perfeito, não tem nenhuma marca. Nele, a Rory vai investigar uns casos que aconteceram há anos atrás do desaparecimento de várias mulheres. Charlie Donlea é outro autor que dispensa apresentações, né? Para quem gosta de suspense, de livros com estilo meio policial, esse aqui é imperdível. E chegou a hora de eu passar adiante essa HQ, O Muro, da Nemo, da Fran Point e Bailey. Ela é uma graphic novel. Tem esse carimbo aqui. E é a história toda contada assim em desenhos. É muito interessante. A contracapa tá um pouquinho amassada, mas eu vou ler o que tá aqui para vocês. O Muro é uma história poética forte e pungente, desfiada por um desenho frio como o toque de um bisturi, que arrasta o leitor pelos caminhos obscuros de uma adolescência problemática ao som de punk rock. Estamos em 1988, numa monótona cidadezinha do interior belga. Rose, uma menina de 13 anos, se vê entregue à própria sorte. Sua mãe fugiu com outro homem numa aventura amorosa e seu pai vive mergulhado no trabalho. Roída por uma rotina morna e vazia, Rose fica completamente desorientada. Assiste, impotente, à transformação de sua personalidade, ora apavorada, ora determinada, diante da melancolia que a invade e traça os contornos de sua nova vida. Imperdível essa leitura. Vamos agora aos livros que estão entre 27 e 30 reais lá na Shopee. São duas séries que eu estou me desfazendo porque eu tenho os e-books e eu acho que mais pessoas deveriam conhecer elas. São séries maravilhosas. A primeira é Os Mistérios de Vartia, da Denise Flyban. O primeiro livro é A Profecia de Mídria. Ele tá certinho, não tá amarelado nem nada. Deixa eu ver por dentro. Também, ó, certinho. O segundo é A Fortaleza do Dragão. Eu acho, não sei se é no primeiro ou no segundo, que tem uma cena muito interessante com um cavalo. E esse segundo foi ainda melhor que o primeiro. Normalmente, segundo livros de séries, de trilogias, acabam sendo um pouco mornos, o que não aconteceu nesse aqui, que foi maravilhoso. E o terceiro é As Brumas de Ébano. A capa é essa aqui, tá com um amassadinho mínimo aqui, também tá certinho. Nessa série a gente vai conhecer a Serafine. Ela era uma jovem que vivia uma vida tranquila com a família dela numa vilazinha e de repente tudo muda, aparecem pessoas estranhas num vilarejo que quase nunca recebia gente de fora. Ela tem umas marcas no corpo que ela não faz ideia do que são. E a gente vai começar a conhecer seres que não são humanos, não são pessoas comuns como as da vila da Serafine. E ela vai descobrir que ela tem uma missão. E é muito interessante acompanhar essa jornada da Serafine. A gente tem cenários interessantíssimos nessa trilogia, além de uma trama que consegue prender a gente. Vale muito a pena fazer essa leitura. E é uma série que pouca gente conhece. Eu queria demais que mais pessoas virassem fã. Eu tenho todos os e-books para reler. E por último, a minha trilogia de Fortaleza Negra, da Kel Costa, da Ler. A Kel é uma autora que faz muito sucesso na Amazon, tem sempre livro novo. E eu me tornei fã dela através dessa série aqui, onde a história se passa num futuro
hipotético, onde os vampiros são reais e são eles que governam o mundo, e os poucos humanos são liderados por eles. E a gente tem a Sasha, que é uma adolescente que se muda com os pais dela para a sede da liderança dos vampiros, que é onde era a Rússia, e ela vai para lá porque o pai dela é um cientista que está desenvolvendo armas para matar seres mitológicos que ameaçam a humanidade, que ameaçam os vampiros. E a gente tem de tudo aqui, tem romance, tem amizade, tem muita aventura, tem seres mitológicos, tem fantasia, é imperdível essa série, além de muito bonita. Esse aqui é o primeiro livro, que é o Fortaleza Negra, e ele tá certinho, tem nenhuma marca. O material dessa editora costuma ser bom, diagramação. O segundo livro é Tempestades de Sangue, também tá certinho. E o terceiro, que tem essa capa maravilhosa, é Ruínas de Gelo, o confronto final. Muito lindo isso aqui, gente. Também assim, ó. Os detalhes no início de capítulos. E esses são os livros dos quais eu estou me desapegando. Além deles, também estou me desapegando de marcadores, mais marcadores, porque quando eu fui tirar os livros da estante, procurar, eu encontrei mais um monte de marcadores. Tem também buttons lá na lojinha da Shopee. E eu consegui colocar uma espécie de promoção onde os marcadores vão sair a questão de centavos. No mesmo pedido você pode colocar um ou vários livros e marcadores também. É só selecionar o que você quer e ir colocando no carrinho. Vou mostrar para vocês os marcadores que a gente tem lá na lojinha da Luninha Papelaria. Então, com super desconto. Vamos começar pelos marcadores de Outlander. Tem Outlander, a Viajante do Tempo, livro 1. O Resgate do Mar, livro 3. Um Sopro de Neve Cinzas. E mais um do livro 1. Da Julia King, de Os Bridgertons. Tem de O Do Que Eu. O Visconde que Me Amava. E O Conde Enfeitiçado. E tem esse daqui com as capas de todos os livros. Tem marcadores de Austen Epp, marcadores do grupo de romances de época da Arqueiro, marcadores de clássicos de Os Mistérios de Udolph, de Shirley, da Charlotte Brontë, outro de Os Mistérios de Udolph, mais um de Shirley, esse tem o verso assim, e um de Tess. Marcador de romance em Samarino e do livro 2. Marcador de A Garota das Sapatilhas Brancas, da Ana Beatriz Brandão, e O Garoto do Cachecol Vermelho, que tem assim e nesse modelo aqui também. Marcador de Impensável e de Com Outros Olhos. Esse kit lindo da AJ Ventura. Vem com o marcador dela, marcador desses 3 livros, autografados, os marcadores, e os 3 penduradores de porta. Tudo num kit só. Marcador de fanfic de BTS, do outro lado é assim. Marcador de Diário de uma Escrava com essa fitinha. Marcador de Segredos, da Tatiana Amaral, e desse livro do Leandro Zapata. Marcadores e adesivos da editora Gente. Tem de Maria Clara, da Mitologia, Escolas de Vilões, de Pokémon, Empreenda, de Yandere, eu acho que é de Minecraft. Tem esse daqui com essa cartelinha de adesivos. Esse aqui com cartelinha de adesivos de Família Feliz.
Marcadores da Intrínseca, a menina que roubava livros, e o construtor de pontes, da Constituição Brasileira, de As Provações de Apolo, Loney, Ponti, Mister e 50 Tons de Cinza. E se fosse a gente, Este é o Mar e Noite em Caracas. Sangue dos Elfos, de The Wister. Tem esse daqui de Dr. Who. Tem esse detalhe. De Bliss. Marcada para Morrer. A Última Casa da Rua. E de Sereia. A Mulher Entre Nós. After. Deixa a Neve Cair. 100 Anos de Solidão. Ele. E Carolina se Apaixona. Da Arqueiro tem do Harlan Coben. Confissões de uma Garota Excluída. Um Passe em Falso. A Mulher na Janela. Irmã da Sombra. Dentes de Dragão. E Mago Aprendiz. Marcadores da R.M. Cordeiro. Cadê Meu Final Feliz? Série Noites Perfeitas. Por Ela. Este aqui. E Tinderela. Marcadores da Valentina. Filha da Ilusão. Garota Tempestade. Ao Verão. Delícia, Delícia. Marcadores de Alma Nova e de O Protetorado da Sombrinha, de Intenso Demais e Destino Mortal. A Dor Inspira. O Contrato, do Nicholas Sparks. Garota Pop. E de Divina Essência. Estão todos lá na lojinha por alguns centavos para você aumentar a sua coleção de marcadores. Os bottoms tem de Mia nas entrelinhas, o Condado dos Expatriados, Cicatrizes, Traições, Ponte de Cristal, se quer de um livro da Romy Erling, Festim das 12 Cadeiras, Sombras do Mundo, mais um da Rô, Ajuda Veio do Céu, Sob a Face do Poder, do Nicholas Sparks, de A Rainha Normanda, esse aqui não está à venda porque está enferrujado, é uma história em comum sobre livros e a história de nós dois. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não pretende comprar nenhum deles, compartilhe o vídeo mesmo assim para outros leitores que possam se interessar. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí. E nessa lojinha da Shopee eu também vendo coisas fofas de papelaria que vocês também podem colocar no mesmo pedido. Coisas de papelaria, marcadores, botões e livros. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau!